Hola, una buena noticia. Um congresso importante, é verdade. Foi assim que senti ao receber o convite para participar neste congresso. Infade e Calfor, muitas gracias. Permitem-me, portanto, em primeiro lugar, dar o meu gigante bem-aja ao meu estimado colega, professor amigo, professor Dr. Florencio Vicente Castro, um beijinho. Também, igualmente, dar um beijinho grande ao professor Dr. Osvaldo Lourenço Quiles, à professora doutora Lúcia Herrera Torres e à professora doutora Teresa Maria Gonzalez. Beijos para vocês. Muito bem, aos meus ilustres colegas de mesa também quero cumprimentar e saudar, bem como a todos os presentes. Eu espero poder contribuir para a excelência deste congresso com o tema da psicologia simplificada versus espiritualidade. Pois é, num mundo cada vez mais dinâmico, mais agitado, onde o tempo atinge valores acima dos especulativos valores do barril do crudo, impera a necessidade de uma saúde mental com porte estandarte de um todo físico, emocional, energético e espiritual, para que o indivíduo se possa dizer saudável, em equilíbrio. Assim, importa hoje refletirmos mais uma vez de uma forma consciente, sem tabus, preconceitos, cegueiras ideológicas ou pragmatismos e dogmas científicos, numa linha que promovo e denomino de psicologia simplificada, em ligação com a psicologia positiva. Portanto, para quem já me conhece, já sabem a minha marca que eu quero deixar no mundo, não só a todos os meus guerreiros, como a todos os meus alunos, eu possa contribuir com este desmistificar de algo que pode ser tão complexo, mas que pode ser simplificado, interligado em várias áreas do conhecimento e aplicado no nosso dia-a-dia. Pois bem, assim, esta revisão que vos trago vai ser ao encontro desta interligação e numa procura de extrair o melhor que uma visão suficientemente metodológica científica beneficia ao cruzar os diferentes conhecimentos com a vasta sabedoria também adquirida pelo desenvolvimento espiritual. Busca-se esta relação, e agora foi uma ousadia, numa análise despretensiosa de analisarmos a psicologia numa interação dos conhecimentos de São Tomás de Aquino. E deixo já aqui uma das frases dele em que dizia que o ofício do sábio é contemplar a verdade, julgar os princípios, ordenar todas as coisas e apontar todos os erros. Assim, com esta metodologia, visando uma vida com maior qualidade, mais consciência, mais felicidade, maior tranquilidade, num equilíbrio que se deseja cada vez então mais físico, mais psicológico e espiritual. Portanto, já sabem, todos nós podemos ser sábios e nós, psicólogos clínicos, nós, professores universitários, nós, terapeutas, podemos efetivamente intervir nesse sentido, ajudar. Então, fui buscar São Tomás de Aquino para que possamos trazer para a discussão e reflexão matérias como a essência e a existência. São Tomás de Aquino tinha, de facto, este propósito, que pudéssemos analisar a essência e a existência, procurando conciliar, já naquela altura, a metafísica aristotélica com a interpretação cristã, em que busca harmonizar as verdades entre um mundo eterno, que reunia uma complexidade e variadas substâncias com uma mesma essência, a criação e Deus. Portanto, também, o que é que eu pretendo? Que com todo o trabalho intelectual, todo o processo psíquico de ser e estar, visa uma finalidade de se abordar o self e o outro, nas suas variadas e diferentes relações, representações sociais, numa comunicação que se quer cada vez mais dinâmica, eficaz, eficiente, simplificada, coerente, consistente, que vá ao encontro do que faz sentido ao próprio. Pergunto, está-vos a fazer sentido? Espero que sim. Portanto, o próprio deseja, espera, o próprio que está em análise, o próprio aluno universitário que depois vai ser profissional, espera ver como resultados uma materialização de toda a análise do conceito de self em relação com o outro. Nós só existimos em relação com o outro. Portanto, deseja a materialização da representação que tem de si mesmo e a sua representação social. Assim, todo o processo terapêutico que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, vejo que torna-se cada vez mais necessário um diálogo saudável, vivo, de como se pode viver a construção do self
e objetivar ao máximo esse conceito e a sua abordagem numa comunicação clara e assertiva. Portanto, procurando também fazer a análise da comunicação intergrupal na produção de um self, numa produção coletiva tão necessária, mesmo neste tempo de pandemia e ainda de algum isolamento e cuidados e restrições que nós estamos de facto a ver, mesmo em contextos laborais, está bem? Portanto, enquanto seres humanos, isto é para todos. Mais uma vez eu procurei trazer um tema que a comunidade científica possa e deve analisar, mas que possa ser aplicado no dia-a-dia nos diferentes contextos laborais. Dizia eu, portanto, enquanto seres humanos, na procura de uma tomada de consciência. Cada vez temos que ser mais conscientes, mais coerentes, cada vez mais lúcidos. Devemos, então, reconhecer as nossas capacidades e competências. Já quem me conhece sabe que eu gosto de focar no bom, não no menos bom. Focar nas nossas capacidades e nos nossos dons. Para quê? Porque contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento individual e do grupo, tendo sempre presente de que o mundo é, já hoje, se é que não foi sempre, uma aldeia global. E nós com a pandemia vimos isso. Portanto, falar em psicologia, psicanálise, felicidade e espiritualidade é inevitavelmente falar-se no self. Portanto, se Hartmann diferenciou na psicanálise o ego enquanto instância psíquica e o self enquanto personalidade, temos Kohut como o seu principal representante. Defendendo que o self, o si mesmo, seria o resultado de todos os investimentos narcísicos realizados pelo indivíduo, e desta maneira colocou o narcisismo como nova tónica da sua investigação, que é apenas 2006, e também um tema fabuloso para todos nós. Assim, como todo e qualquer psicólogo e psicanalista apaixonado pelo ser humano, que vibra com a sua profissão, precisamos de agir com os nossos guerreiros, vulgarmente chamados pacientes, utentes, clientes, com empatia. Não é sofrer, não é entrar na doença, não é entrar no processo depreciativo, mas não, é com empatia para que eles evoluam no sentido da inovação, mais do que a reparação do seu self, porque se focarmos na reparação do seu self, estamos sempre a focar na doença, no mal-estar ou seja, nós temos que ir lá procurar a causa para efetivamente trabalhá-la e eliminá-la. Mas como? Com processo de inovação. Porque o que ele chega até nós com tudo aquilo que tem desenvolvido, tem mantido, tem registado, tem pensado, tem falado sempre dessa situação. E quantas vezes nos chegam até nós já correndo vários colegas? Portanto, eu apelo aqui para o nosso sentido da inovação, ou seja, uma cocriação, onde o próprio é e será sempre o primeiro autor da obra, onde o próprio, de forma livre, ao seu ritmo, consciencializa-se de que todo o caminho do autoconhecimento e da metamorfose pode ser leve, subtil e alegre. Toda a gente passa por diferentes situações, diferentes problemas. Agora, a questão é como é que nós agimos perante eles. Reagimos ou agimos? Somos condicionados? Permitimos-nos qual é a nossa opção? Ou optamos por ser livres, conscientes e decidir como queremos atuar? Portanto, conectarmos à máxima de que viemos ao mundo para ser felizes é poder abrir mão dos sofrimentos que nos impomos, das pequenas grandes mortes que vivemos no dia-a-dia, focados na certeza de que toda a crisálida será borboleta. Faz sentido para vós? E por que não experimentarmos a felicidade? Deixo aqui agora este repto a todos vocês, a todos nós que estamos aqui no Congresso, e por que não experimentarmos a felicidade aproveitando o que cada um de nós tem de melhor? O que cada um de nós melhor tem para oferecer, não só a si próprio, mas ao outro. Mesmo que para isso possa passar por cada analisando, aprofundar o seu ser enquanto ser espiritual. Esta pode ser uma inovação, porque antigamente era dado como é uma obrigação, foi por educação. E confundem a espiritualidade com a religiosidade. Pois muito bem, este enquanto ser espiritual é para crentes e não crentes. Um desafio para estes últimos é exigir flexibilidade mental, aceitação do que não se possa conhecer ou até sentir. Voltando ao nosso propósito de São Tomás de Aquino, o ser humano, dizia ele, que é constituído pela alma, a essência da forma, e pelo corpo, a matéria. A alma enquanto reguladora de todas as funções do corpo humano, do conhecimento e como elemento que dá vida, o elemento vital.
Defendia ele ainda que as capacidades da alma podiam ser categorizadas hierarquicamente em vegetativas, capacidades de nutrição e crescimento, sensitivas, todas as capacidades atribuídas aos sentidos externos, como a imaginação e memória, e racionais. As capacidades próprias da alma e da capacidade de compreensão. Agora, atenção, também São Tomás de Aquino deixava o espaço para o livre-arbítrio, ressalvando que o comportamento do homem não é totalmente determinado. Engraçado, não é? Alertando assim que o mesmo podia definir os seus comportamentos, atitudes, a sua conduta e meios de obtenção da materialização dos seus objetivos e desejos. Não é por acaso que eu escolhi São Tomás de Aquino. Era muito evoluída, não é? Então vamos lá buscar São Tomás de Aquino e vamos lá buscar a psicologia, a psicanálise aqui, a interligação. Com esta frase simples, o que é que eu fiz? O paralelismo. Então, o ofício do sábio é contemplar a verdade, dizia ele. Então, no âmbito da minha psicologia simplificada, que eu promovo, significa o quê? O olhar para as situações e para o próprio em diferentes ângulos. Já ensina a psicanálise esta vertente, não é verdade? Julgar os princípios, dizia ele. Então, o que é que significa, à luz da psicologia simplificada? Reconhecer que não há um só sentido de ser, ou uma única maneira de sentir. Segundo também ele, deveríamos ordenar todas as coisas. O que é que significa à luz da psicologia simplificada? Significa que em todo o processo clínico tem uma direção rumo ao equilíbrio, onde existe a disciplina, a coerência e a consistência. E depois ainda dizia ele que era preciso apontar todos os erros. Na verdade, o que é que isto poderá significar à luz da psicologia significativa, ou da psicologia simplificada? Perdão. Significa a capacidade e tomada de consciência do que se é, numa busca de dar a sua melhor versão a todo momento. E um exemplo tão simples que eu pratico e faço com os meus guerreiros é o que se é, o que se quer ser e como é que os outros nos veem. Portanto, independentemente da idade, quantas vezes este pequenino exercício parece tão complexo, não é? Já viram? E se vocês também o fazem. Portanto, é necessário que o próprio tome esta consciência e de que tem uma melhor versão que pode dar a todo e qualquer momento, mas tem que ser opção. Porque já São Tomás de Aquino dizia, o livre-arbítrio existe sempre, cada um tem liberdade de ser o que quer. E está certo, ninguém tem que mandar ou mudar ou provocar, obrigar alguém a mudar. O próprio só muda se quiser. Portanto, tudo isto visando o quê? Uma vida com maior qualidade, mais consciência, mais felicidade, maior tranquilidade, então num equilíbrio que se deseja cada vez mais físico, psicológico e espiritual. Não é? E depois, dizia eu no resumo, que todos nós podemos ser sábios, e em todo e qualquer processo de crise, e surgiu muito a questão da espiritualidade mesmo com a pandemia, todo o processo de crise que se vive. Portanto, todos nós podemos ser sábios em todo e qualquer processo de crise, sempre com um pensamento positivo, atitude otimista, diria eu. Já o Papa Francisco prefere chamar de esperança. Agora, em todo este momento, já sabem, e que todos possam perceber e que nós possamos dizer que o psicólogo clínico, psicanalista, professor, está cá para ajudar. Certo? Portanto, espero que não esteja a ser muito rápida. Espero que esteja a fazer sentido, espero que estejam a gostar. Possa abrir portas para mais estudos, mais investigação, mais pensamento crítico sobre esta vertente, porque de facto é inerente ao ser humano esta vertente de querer ir mais além, de superar e de viver a espiritualidade. Então, em jeito de conclusão, diria que a psicologia simplificada que procuro desenvolver diariamente vai ao encontro do sentido da inovação que todo ser humano busca enquanto vive e explora o seu self e a sua essência, numa prática de altos e baixos, com reveses e vitórias, entre tempo controlado ou tentar controlar o tempo. Espaço para desenvolver a sua espiritualidade como trampolim para a tomada da consciência do nosso eu que Jung tanto defendia. Portanto, é giro que São Tomás de Aquino explorou, assim como Aristóteles, que a felicidade para o ser humano é a última das finalidades, aquele objetivo pelo qual se vive toda a vida, denominado por propósito de vida, fim ou destino, que justificava todas as capacidades humanas a serem desenvolvidas, ou seja, com o propósito de sermos felizes. Mas, de facto, a felicidade é um caminho, é que se dá passo a passo. Portanto, no tomismo, a contemplação servia o propósito da aquisição de conhecimento dos objetos mais elevados, sendo que Deus, a causa de todas as causas,
continuaria a ser algo transcendente ao homem. Pois quem lê o meu livro Dois Divinos já sabe que eu defendo, independentemente do credo ou da religião, todos nós somos divinos. Portanto, todos aqui, todos que estão a assistir e que vão ver depois no YouTube a minha comunicação, são todos divinos. Eu acredito que sim, pelos dons, pelas capacidades, pela versão, pela melhor versão que cada um tem para dar. Somos todos diamantes. Muitos brutos que precisam ser lapidados para brilhar, mas todos podem brilhar de uma forma magnífica. Portanto, reforço que assim como todo e qualquer psicólogo e psicanalista apaixonado pelo ser humano, todos os que estão aqui no Congresso são apaixonados, que vibram com a sua profissão. Precisamos de agir com os nossos guerreiros. Recordo, vulgarmente chamados pacientes, utentes, clientes, vocês sabem, eu gosto de dizer guerreiros. Precisamos de agir com empatia, mas provocando sempre para que eles evoluam no sentido da inovação. Não se contentem com a mediocridade, com o pequenino, com o sofrimento. Eu tenho que sofrer, eu tenho que ter traumas. Podemos, de facto, ajudá-los a contribuir para esta evolução no sentido da inovação, mais do que reparação do seu self. Uma cocriação, repito, onde o próprio é e será sempre o primeiro autor da obra, onde o próprio, de forma livre, ao seu ritmo, consciencializa-se de que todo o caminho do autoconhecimento e da metamorfose pode ser leve, subtil e alegre. Conectarmos à máxima de que viemos ao mundo para sermos felizes é de facto poder abrir mão dos sofrimentos que nos impomos. Quantas vezes carregamos fardos e fardos, mochilas pesadas do que sofremos, do que vivemos e esquecemos-nos do presente. Esquecemos-nos que todo o futuro é de facto consequência dos nossos atos no presente. E que o presente que nós temos deve-se a tudo aquilo que nós fizemos no passado. Portanto, deixar esta máxima aqui, repito, se me permitem vou repetir, todo o nosso futuro é consequência dos nossos atos do presente. E este, por exemplo, este congresso é já uma semente de algo que vai surgir no futuro. E eu acho que isto é fundamental. Portanto, é conectarmos à máxima, repito, de que viemos ao mundo para sermos felizes. É poder abrir mão dos sofrimentos que nos impomos, das pequenas, grandes mortes que vivemos no dia-a-dia. Focados na certeza de que toda a crisálida será borboleta. Beijos, espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês, já sabem. Mais uma vez, Infad e Calfor, muitas graças para todos. Posso desejar a continuação de um excelente congresso para todos e até de repente. Beijos!